Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história com a psicologia. Eu sei que muita gente está vindo lá do meu Instagram, se você não me segue, @Clube da Terapia, mas muita gente nova aqui no YouTube também. Lá no meu Instagram eu também quase não posto sobre mim. Fiquei devendo aí até colocar uns destaques lá, que eu já tô há anos para botar esse destaque sobre mim, mas esse vídeo vai ser sobre isso. Então vamos lá. Gente, pra quem não sabe, eu me formei com 16 anos no ensino médio, ou seja, eu saí da faculdade sem saber absolutamente nada do que eu queria. Eu não queria fazer faculdade, eu acabei sendo muito influenciada pela minha mãe a seguir uma carreira militar. Então, com 16 anos, eu me formei e no ano seguinte eu entrei num curso pré-militar. E, gente, assim, eu amava o curso, era muito legal, eu tinha várias aulas de redação, português, matemática, física, voltadas para concursos militares, para quem não sabe, ESA, EA, EFON, Escola Naval, enfim, tem várias aí. E eu estava muito decidida de que eu queria fazer o curso e que se eu não passasse em 4 anos, eu ia ter 20 anos, então eu ia estar nova ainda, né, para começar uma faculdade. Bom, menina iludida, né, gente? Ai, senhor. Fiquei 2 anos fazendo o curso de pré-militar. Meu namorado, na época, também estava fazendo comigo. Ele também queria fazer passar por uma área militar. E no primeiro ano de curso que a gente fez, ele passou, gente. Ele passou para aeronáutica. E ele não foi, porque ele simplesmente desistiu da área militar. Essas provas costumam ser no final do ano, então ele fez, mas ele passou, mas ele já tinha desistido. Ele falou que ia fazer faculdade, que a mãe dele estava pressionando ele a fazer alguma faculdade. Então, mesmo ele tendo passado, mesmo ele querendo, ele não foi. Ali foi um baque pra mim, porque ele mentiu pra família toda, falando que não tinha passado, mas ele tinha. E isso foi muito estranho na época, porque eu tava fazendo e eu queria ter passado, e eu não entendia por que ele tinha passado e ele não queria ir, né? Já que a gente tinha ficado o ano todo estudando. Férias, eu já estava decidida que eu ia voltar para o curso pré-militar, mas eu ia fazer uma faculdade onde a minha mãe dá aula, então a minha mãe era professora de uma faculdade particular e eu tinha bolsa. Não tinha muita opção de curso, tinha só algumas, mas eu pensei em fazer sistemas de informação, né? Que é quase uma informática, que é uma área que eu sempre gostei e minha mãe sempre falou que achava que eu ia gostar do curso. Então eu falei, bom, vou fazer a minha faculdade à noite e vou continuar meu curso de manhã. E aí vamos ver, né? Vamos caminhar juntos. Dia demais. Eu tava com 17 anos e no início do ano, lá pra abril, por aí, eu recebi a grande notícia de que eu tava grávida. Sim, gente, eu fiquei grávida com 17 anos. A realidade não foi em abril, foi em março, né? Porque eu já tinha feito 18, mas eu engravidei mesmo com 17, que foi antes. Quando eu descobri, eu já tinha 18 anos. Mas poucos dias que eu tinha feito 18 anos. E, gente, meu mundo caiu, de verdade. Não foi planejado, foi uma notícia, assim, que me tirou dos eixos completamente. O meu namorado, na época, tinha acabado de começar a faculdade dele. Então, assim, nós não esperávamos isso. Nenhuma das nossas famílias esperávamos isso. Fiquei muito deprimida no início da gravidez. E tudo começou a desandar muito na minha vida. Nessa época, muito próximo de quando eu descobri que eu tava grávida, meu pai faleceu. Então, foi uma época foi um tempo assim, pra mim foi muito conturbado. Obstetra na época, eu lembro de falar com ela, entrar no consultório dela chorando várias vezes. E em nenhum momento ela me indicou uma psicóloga, em nenhum momento ela me indicou fazer uma terapia. Ela simplesmente falava pra mim que gravidez não era doença, e de fato não é. Mas a partir dela você pode desenvolver várias doenças, gente. Inclusive transtornos mentais também. Então, eu fiquei muito deprimida. Logo no início da minha gravidez, eu já comecei a sentir enjoos muito fortes. Tinha dia que eu não conseguia comer, não conseguia levantar, não conseguia beber água. Então, eu comecei a fazer um tratamento aí intensivo e, de resultado, fiquei muitas vezes internada. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui internada
E minha mãe fala que eu dei muito mais trabalho para ela do que ela esperava. Nessa época, eu ainda estava na faculdade, né, fazendo sistema de informação, e eu já estava certa que eu ia trancar. Foi no meio do ano eu tranquei. Gente, pra vocês terem noção, não conseguia nem fazer as últimas provas, porque eu passava tanto mal que teve um dia que eu fiz a prova, cheguei na faculdade já passando mal. Eu nunca esqueço, foi a prova de cálculo, que inclusive o professor é amigo da minha mãe. Cheguei pra fazer a prova passando mal. O professor colocou a prova na minha mesa, eu sentei na primeira carteira. Quando ele foi dar a volta para distribuir, que ele chegou no último aluno, eu já tinha acabado a minha prova. Eu levantei, coloquei a prova na mesa dele e falei assim: professor, eu tô passando muito mal, eu preciso ir embora. E aí ele falou assim pra mim: mas Gisele, você precisa esperar pelo menos 40 minutos pra você sair da prova. Eu falei: professor, então o senhor me dá 0, porque eu tô saindo agora. Eu saí correndo pro banheiro da faculdade e vomitei horrores. Eu passei muito mal nesse dia. Eu liguei pra minha mãe, pedindo pra minha mãe me buscar, porque eu tava fraca, porque eu não conseguia comer direito. E assim, eu demorei a encontrar um remédio para enjoo que realmente funcionasse comigo. Porque todos os remédios que a médica me indicava, eu acabava vomitando ele. Então não fazia efeito, não dava nem o tempo do efeito. Então eu passei por vários medicamentos até conseguir encontrar um que realmente segurasse meus enjoos e eu conseguisse comer. Nessa época eu também fazia autoescola e foi assim, uma loucura. Eu não queria mais ir para autoescola. E a minha mãe, eu lembro de vários dias da minha mãe gritando comigo, falando: você vai terminar essa autoescola, você vai se arrepender. E nossa, eu não sei nem como agradecer a minha mãe por ela ter insistido eu fazer, porque eu realmente acho que eu parei a minha vida durante a gravidez. Eu não queria mais fazer nada. Eu entendo que eu tava num período bem complicado, mas se eu ficasse grávida novamente, eu iria fazer muita coisa diferente, eu ia aproveitar muito a minha gravidez, que foi uma coisa que eu acabei não fazendo na gravidez do Arthur. E, gente, tranquei a faculdade, esperei ter o Arthur, foi, assim, uma experiência muito incrível. A gente tem várias histórias super engraçadas sobre ele, sobre os primeiros anos, e resolvi ficar 1 ano com ele em casa. Porque eu queria ficar com ele e também entendo que eu fui privilegiada de poder ficar com ele. Eu morava com a minha mãe, então consegui fazer isso. E no final do ano, aliás, um pouco antes, o Arthur tinha uns 6 meses, eu decidi tentar um concurso para uma faculdade pública que tem aqui no Rio de Janeiro, que foi a UF. Esse concurso ele é para aprendizagem à distância, né, ensino à distância. Então eu passei para administração pública e fui. Gente, não era uma área que eu gostaria, não era uma área que eu tinha pensado, mas eu sei que é uma área que tinha bastante concurso público. E na época eu estava sendo bombardeado pela minha família inteira, por todo mundo, de nossa, agora você tem um filho, você precisa ter um emprego estável, você precisa fazer um concurso público. E eu fui. Foi o caos, gente. Meu filho estava começando a andar. Eu tenho várias fotos de registro de eu tentando fazer qualquer coisa no computador, no notebook, e ele tentando segurar, tipo, eu não conseguia fazer nada. E fui arrastando o período, não me identifiquei com a faculdade, não me identifiquei com EAD e acabei largando no final do ano. E aí, gente, no final do ano eu comecei a pensar, a refletir. A minha mãe foi bem clara pra mim, falando que não ia me ajudar a pagar nenhuma faculdade. E eu precisava fazer alguma coisa, eu tava sentindo muita falta de estudar. Eu praticamente fiquei parada 2 anos, né? Que foi o período da gravidez, mais 1 ano com o Arthur. Eu queria muito voltar a estudar. E mesmo minha mãe falando essas coisas pra mim, na época eu recebia a pensão do meu pai, que ele tinha falecido. Então eu falei, bom, eu vou investir em mim e vou fazer a faculdade que eu sempre pensei, mas eu nunca dei o primeiro passo porque eu achava que ninguém ia me apoiar, que era psicologia. Eu já tinha pensado na psicologia quando eu fiquei grávida, mas com tantas coisas que aconteceram, eu não conseguia mais pensar em fazer faculdade, eu não queria mais sair de casa, então foi difícil pra mim naquela época da gravidez. Mas quando terminou a gravidez, que passou, eu sabia que eu queria fazer psicologia. Eu falo que a psicologia me escolheu, porque por tanta coisa que eu passei, por tanta confusão que eu sentia, deu um gatilho assim de, nossa, tem outras pessoas passando por isso e você pode ajudar elas. Então eu entrei na faculdade de psicologia já pensando na clínica perinatal,
né? Que é acompanhamento de mulheres grávidas, acompanhamento de mulheres. Então, quem é meu amigo, minha amiga, sabe que no início da faculdade eu sempre pensava em atendimento à mulher, à gravidez, era um tema que me enchia os olhos. E foi muito legal minha trajetória, gente. Hoje eu tô no 8º período, falta pouco para eu terminar a faculdade. E do início para cá eu já mudei completamente minha visão, minhas abordagens, tudo. E hoje eu tenho muito interesse na clínica infantil. É a clínica que eu quero seguir, além da gente estar aí vivendo uma era em que as crianças são hiperativas, elas não param quietas, têm déficit de atenção. E não é assim, gente. Cada ser tem um aprendizado diferente, tem o seu desenvolvimento individual. Não é porque falta muita informação para a população, falta muita informação para as pessoas que não estão nesse meio. Se você tem um celular, se você tem uma internet, se você tem acesso à informação, sinta-se grato por isso e privilegiado, porque tem muitas pessoas que não têm esse acesso e não têm acesso de fato à informação, aos direitos dela. Então, acho que assim, é muito importante a gente conhecer outras áreas, né? Não só a nossa também. Acabei ficando na faculdade de psicologia. Sou apaixonada, gente. Criei o Clube da Terapia, muito despretensiosa. Eu tava cansada do Instagram, de postar só foto minha, só ver pessoas rindo, felizes, porque teve uma época que tava muita gente falando, né, no Instagram, ai, só posta pessoas felizes, e as pessoas tristes, e os corpos normais, e os stories sem efeito, né? Foi uma onda aí. E eu tava muito nessa vibe, eu não gostava muito de postar foto, eu sentia que eu postava mais por obrigação mesmo. E eu decidi criar o Clube da Terapia. E assim, mudou minha vida completamente, conheci pessoas incríveis, tenho amigas que eu conheci no Instagram, participei de projetos, conheço pessoas que estão fazendo outros projetos. Então assim, me abriu muita oportunidade de conhecer outras pessoas, outros estudantes que também fazem psicologia e outros profissionais também de psicologia. É muito genuína ali. Então, se você é estudante, você não tem um Instagram ou qualquer outra rede social voltado para a psicologia, eu super recomendo. Mesmo que você tenha vergonha, você não precisa aparecer. Lá no meu Instagram eu quase não apareço, né? Eu faço mais conteúdo mesmo pro meu feed. E assim, consegui um retorno que eu nem sei como agradecer todo mundo que me segue, os meus amigos que me dão apoio, que me dão força. E assim, sério, gente, é muito satisfatório. Sinto muita gratidão por todo mundo que me ajudou. E hoje minha mãe é uma das pessoas que mais me apoiam na faculdade, me apoia em todos os cursos, em todas as loucuras que eu me meto. E me ajuda quando eu preciso. Então, assim, muito recompensador. E você? Tá fazendo faculdade de psicologia? Pretende fazer alguma faculdade? Qual a área de interesse? Eu tô querendo trazer mais conteúdos sobre psicologia aqui pro canal. Então deixa seu comentário sobre o que você quer saber sobre psicologia e qual foi a sua maior dificuldade na graduação. Me conta um pouco da sua história. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.